de determinação. Você determina no dia anterior, não é agora. Você não acorda feliz porque, sei lá, o passarinho verde pousou. Você acorda nesse estado que eu tô falando com vocês, porque você decide na sua vida em você ser feliz. Esse é o lugar. É uma decisão, não é uma condição. Toda aquela pessoa, toda e qualquer pessoa que acorda de mau humor ou que vive num estado profundo de tristeza, são pessoas que são envolvidas pela circunstância. Pegaram o que eu estou dizendo? Elas ficam se envolvendo pela circunstância, são laçadas pela circunstância. E essa é uma questão, entende? Primeiro café a vocês, tintim. Vamos ver quem está aqui. Queridos, vamos render graças aqui a Dona Maria Laura. Bigiane de Marco. Nossa querida parceira. Já é uma parceira de algum tempo. Maria Laura, no nosso grupo do Meet, posta ciclo após ciclo os 22 arcanos de uma forma fidedigna. Ela tem disciplina, precisa perder até um pouco da disciplina da vida dela. Mas ela tem bastante, é uma engenheira e segue regras, etc. E se tornou agora uma parceira consciente, Dona Maria Laura, não é? Uau! Mais um. E assim a gente vai crescendo. São sementes que estão germinando, frutificando. Rita de Cássia também, uma parceira importante dentro do nosso projeto como um todo, que está bebendo dessa fonte e está distribuindo também as outras pessoas à volta. Joyce está chegando, Luzia Solange, Brandão, grande Brandão, mais conhecido como Hildebrando. Muito bom. Bom dia, queridos, bom dia a todos. Sempre é uma festa, uma alegria. Sempre é uma festa, uma alegria estarmos recebendo mais um membro no canal. E lembra, nós vamos começar, né? Já estamos nesse movimento de deixar alguns dias as lives abertas, algumas lives abertas, outras já fecham, terminam ao vivo, já fecha, né? Então ao vivo é possível estar assistindo sem ser membro, mas a hora que fecha, vai para a área do membro. De canal, só os membros podem assistir. Porque é esse lugar. Investir em quem está investindo em você. Né? Simples assim. Patrocinar quem te patrocina. Certo? Biscoito. Muito bom, amados. Vamos falar sobre a 11ª frequência? Estão animados aí? Bereshit Bará. Bereshit Bará. Bereshit. O início de tudo. Está escrito lá, Bereshit. O início de tudo. O Criador criado, a criatura, o Bereshit, a primeira palavra da Torá. Talvez a gente vá nesse lugar hoje, hein? O que vocês acham? O início da palavra da vida, da Gênesis da Gênesis. A criatura criada. Bará, a árvore da vida. A vibração de um corpo ao outro. Olha que demais isso. A vibração de um corpo ao outro. A água da vida, extraído das águas da vida, que é a vibração de um corpo ao outro, que dá esse fluido, que permite esse fluido. Vamos ler então Loviahá, vamos ler o 17º Salmo, Salmo 17. E
Deixa eu ver aqui a Torá. Tá chegando na minha frequência, hein? Já tá entrando no campo. 12, 13, 14, 11, 12, 13. Entrou hoje no campo. Hoje é o terceiro, né? 11, 12, 13, é o 14, 15, 16, 17. Percebe? O centenário, Menorá. Olha aqui, ó. Ela aqui, ó. Bonitona. Tem uma ali, ao vivo. Eu adoro essa figura desse livro aqui, ó, da Zohar. Adoro. Deixa eu mostrar para vocês. Mesmo. Eu tive na sinagoga mais antiga da Europa. Agora eu estou em dúvida se é Viena, porque eu andei tanta coisa lá no leste europeu, quando eu fiz esse circuito. Eu acho que é. Ela é impressionante, gente. Ela está abaixo do nível da Terra, né? Um pouco abaixo, assim, tipo, como 2 metros abaixo. Não, menos que isso. Meio metro abaixo, talvez. E é um local de... É um retângulo de, talvez, 10 por 5, 10 por 6, talvez. Um retângulo, assim. E tem bancos à volta, assim, toda a volta. E fica uma construção, um altar, como se fosse um altar, com púlpito, etc., no meio, assim. Tudo de pedra. É muito antigo. É bem legal. E eu lembrei da entrada, né? Como se fosse a entrada. Isso aqui. A Zohar. Uau. Uau. Vamos ler essa primeira parte aqui, tá? Vou marcar aqui, nós vamos ler essa primeira parte. Beleza. Me perdi. Saí para qual café? Tá bom. Já se achou. Então, vamos passar aqui. Eu quero me debruçar hoje. Quero me debruçar hoje mais nessa primeira parte da Torá, que acho que vai ser interessantíssimo. Então vamos falar rápido e pontualmente a respeito da frequência de hoje. Bora lá, ajeitar a câmera, ação. Vamos começar a tomar consciência de tudo. Lembre, fica desperto e esperto, que a gente vai começar a limitar as coisas aqui para que você tome rumo, tome tempo. Invista em quem está investindo em você. Você está bebendo dessa fonte, certo? Logo, vale a pena investir. Ou não. Olha, prosperidade, lei do retorno, dar e receber. Precisa entender isso. Depois não sabe por que a vida está desse jeito. Simples assim. Então vamos lá. Vamos começar a descer além aqui o bambu na história. Vamos começar por trás. Do final para o começo. Vamos olhar para essa frequência aqui. Então, vamos olhar isso daqui. Quem me acompanha já sabe que 23 é uma frequência de centramento. 23 graus, a Terra, os trópicos de Capricórnio de Câncer estão a 23 graus, a latitude. São 23 pares de cromossomos. Então ele está ligado à questão do centramento, tá? Mas tudo tem um núcleo, a gente precisa entender isso. Você tem um átomo, você tem um núcleo atômico. Você tem o sistema solar,
Você tem o Sol como centro. Corpo físico, centro, que é o tronco. Tudo você vai ter um centro. O centro do 23 é o 5. 2 e 3, 5. Que é o rito, que é o ritmo, que é esse lugar, tá? Então, essa frequência fica aí um 5, um 8 e um 6. Essa é a frequência. Sendo que a gente já sabe que esse 8 e 6 é o tal do 14 que a gente vem trabalhando de temperança, tá? Luiz Marcelo, você ia falar da Torá e etc, você está falando de numerologia, eu estou falando da origem de tudo. Estou falando de frequências além do que os olhos podem enxergar, que é o que eu estudei. Então isso a gente olha em formas, números, letras, manuscritos, sonhos. Olha além do que você está vendo do visível. Porque todo visível tem um invisível por trás. Pega essa. Todo visível aponta para o invisível, que está por trás, energeticamente falando. Então esse 23 está indicando. Esse 8, esse 222, né, que é de 2022. Então a gente sabe que nós estamos trabalhando a temperança do quê? Do que é justo para o Espírito Santo. Ser justo em direção ao Espírito Santo com você. Esse é o 14, que é o 8 e 6. 6, essa frequência do Espírito Santo que nós estamos trabalhando o ano todo. E lembre, já foram 8 meses. 8. 2/3. Falta 4. Acabou o ano. Vai passar assim, ó. Daqui a pouco eu vou falar com vocês e já está em outubro. Nós já estamos fazendo a segunda volta de Loviahá. Pega o que eu estou dizendo. Mais 72 dias, nós já estamos de novo em Loviahá, em outro ponto da espiral. Há 72 dias atrás, eu estava também falando de Loviahá, em outro ponto da espiral, dia 11 de junho, estava falando sobre ele. Então precisa se ligar, porque o tempo não para. Tempo e espaço estão aí, o tempo todo, se deslocando. Bom, mas nós estamos falando desse lugar do centramento, do 23 que é um centramento. Preciso olhar para esse lugar. Hoje é dia do quê? Dia de você olhar para o ritmo, como você está centrado nas coisas, com você, com as suas relações. Esse é o recado. Mas em que ponta? Terminando em que ponta? Olha que interessante. Terminando numa ponta 19. Onde você achou esse 19, Luiz Marcelo? 14, 5, 19. 23 reduz a 5, com 8 de agosto. Com 6, vai levar um 19. Esse 19 é igual a 10, que é igual a 1. Nós estamos falando de um princípio de tudo. Um núcleo da data toda, de um núcleo do princípio. De um novo ciclo. Precisa entender isso. Da criação, Bereshit. Olha como vai começando a fazer... ligar as pontas. Bereshit, o princípio, a criação de tudo. 11 é o 1 olhando para ele mesmo. Vocês estão pegando? Eu estou dando conexões para vocês. Aqui é um lugar que não adianta você ficar entendendo com a cabeça. Não é com isso aqui que você vai entender, cara. Senão você vai pirar. Mas o que? Não sei o que, onde eu estudo, onde que eu leio? Você não lê em lugar algum. Isso aqui é uma transmissão oral. Passaram para mim, continuam passando para mim. Primeiro foi um humano passando para mim, alguns, né, eu rendo graças o tempo todo ao Vanderlei, que me passou todo esse conhecimento ao longo de 10 anos, praticamente ao longo de 10 anos, e ainda passa, tenho reuniões com ele, etc. Mas a partir do momento é o mundo do alto já que te passa, já não é mais o mundo daqui, aqui continua, mas abre-se um canal que você começa a verter nesse lugar oralmente, primeiro com esses ouvidos, depois com o ouvido interno. Você não vai achar em lugar algum esse lugar. E o que valida é o resultado. O que valida tudo são as conexões que fazem. Sempre trago isso para vocês, né? Se tem ponta solta na história, se você tem um trem que sai de um lugar, chega em lugar algum, não funciona. As coisas precisam fechar. É só olhar a obra do sagrado. Você olha e fala assim, esse sol faz sentido? Faz. Por quê?
porque ele ilumina, porque ele dá vida a tudo, não sei o que, conecta tudo, entende? Ele está conectado com a água, que está conectado com a terra, com o ar, com o mineral, com o vegetal. Esse planeta conectado com todos os outros planetas, percebe? Uma molécula do seu corpo conectada com a outra molécula, que é um átomo, que tem uma cadeia de átomos, que vira uma molécula, que vira uma célula, que vira um coração, e esse coração, percebe que está tudo conectado, essa planta está conectada a tudo. Então, se traz a informação para você, entende? Que sai da cachola de um bendito, sei lá, que é porque é muito criativo, entende? Mas não fecha a coisa, cara. As coisas vão fechar quando você se conectar com a origem de tudo. Tem uma matriz. Tem uma matriz aí, entende? Que segue todo esse padrão. Tudo segue o mesmo padrão. Isso é o que a geometria sagrada estuda, isso que Leonardo Fibonacci descobriu, né? Que é gematria, que é geometria sagrada, que é numerologia, assim por diante. Então, o núcleo é um, que é o princípio de tudo. Nós estamos no anjo 11, e na chave enoquiana a gente vê Bereshit Bará, o princípio de tudo. Então, começa um novo ciclo, porque amanhã você vai ter 24. Se você somar, vai dar o quê? 2. Percebe? Depois 3, depois 4, depois 5, depois 6, depois 7. Aí você tem um ciclo de 9. Então nós estamos começando um ciclo que tem nuances diferentes, que começa no dia 23 e 9, 31. Ele vai ter 9 dias de ciclo aí. Percebe? De uma nova criação, de um novo tempo e espaço. Que está começando o signo de Virgem, que está nesse 14, que vai passar por um 15, vai passar por um outro lugar. Vocês pegaram essa história? Entende? 6 pessoas, 5 likes. O que é isso? 11, de novo. Não tem acaso. 7 e 7 agora. 14, que é essa temperança que nós estamos falando. E aí que vai fechando as coisas. A minha missão aqui. Fazer você olhar além daquilo que você vê. Escutar além do que você escuta. Você começar a entrar em contato com essas forças do universo como um todo, com essa matriz que está aí. E sair de paradigmas e conceitos limitantes, ridículos, pequenos, entende? Tolos. Muito bom. Tudo bem? Então, esse caminho do 19, que leva a 10, que leva a 1, ele é muito interessante. Olhar para ele. Né? Porque o 9 com o 10 vai dar 19 também. 9 é o caminho do recolhimento, 10 da integração, percebe? Contração e expansão. Isso é 9 e 10. Vai levar o 19, que vai voltar a 10, vai voltar a 1. Percebe que é um ciclo? É um ciclo, você faz e volta numa outra aspiral da história. O 19 é o caminho que a gente fala da transmutação. É o caminho do sol. Aquilo que transmuta. O quê? Matéria e mais matéria. Como assim, Luiz Marcelo? Toda matéria, ela tem um caminho que ela só se multiplica por conta da energia que está por trás dela, do conceito que ela tem, o propósito. Nada que for material que não tenha propósito vai se propagar. Escuta o que eu estou falando para vocês. Nada, nenhum projeto, nenhuma ideia, nenhuma matéria, nenhuma relação que não tenha propósito filosófico e espiritual. Escrevam o que eu estou falando. Isso é importante aí, Joyce. Nada que não tenha propósito filosófico e espiritual conectado a essa matéria, se essa matéria não tiver isso, ela morre. Ela não segue. Vocês entenderam? Entenderam a pegada da história? Por isso que ela vai voltar àquilo que se integra. O que é o 10º caminho? O caminho da integração da matéria e do espírito. Esse é o caminho. Em que termina o 9º caminho,
Terminou o ciclo, 10º caminho é a junção de um novo ciclo, é o 1 com o 0. Você terminou uma espiral, 9, começa uma outra, o 10. Por isso que todo 10, todo caminho que você percebe o final dele, e o final é um novo princípio, você não pode chegar nesse final sem ter um novo princípio. Se você chega nesse final e não tem, você, pum, morre a roda. Por isso a roda. 10º caminho é a roda da fortuna. Por isso a roda. Se você chega lá e não tem já, você para. E aí você tem que começar tudo de novo. Tem que fazer girar esse lugar. Spin. Isso que vai dar o spin da história. Então esse 19, que volta a 10, que volta a 1, é o looping. Para você dar uma volta. Pegaram a história? Tá? É isso que está dizendo aí. Belezura? Belezura. Façamos aqui a invocação de Loviahá e eu quero render graças aqui a duas pessoas importantes na minha existência. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não sei porque que não está abrindo. Interessante isso. A Isa Marina, né, que está conectada a essa sagrada frequência. Então, um beijo carinhoso a Isa Marina, que também é uma parceira de tudo, está aí há muito tempo, é uma das aprendizes mais antigas que eu tenho, fez várias formações comigo. Então, um beijo carinhoso a Isa Marina, que ela possa estar realmente desfrutando hoje da sua sagrada frequência. Também a Matheus Ferroni, um beijo grande a essa grande figuraça. E ao Romeu Raguzin, que fez sua passagem há pouco tempo atrás, um grande irmão, amigo. Eu trouxe a história dele para vocês aqui. Ele estava conectado também a Loviahá, né? Era o anjo guardião dele, era Loviahá. Então, que nós possamos, que o Romeu esteja imensamente feliz aonde quer que ele esteja, e que Isa Marina e Matheus recebam as nossas bênçãos e glórias, que possam estar desfrutando desse momento do dia, dessa conexão com a sagrada frequência deles. Bora lá, vamos ver aqui, vamos fazer a invocação juntos todos em uma só voz. Façam comigo. É uma convocação a você. Loviahá, tu que dás a alegria da fama aos que vivem sob tua proteção, peço-te que me faças ser útil na renovação da vida. Útil na renovação da vida. Destrói meu orgulho, destrói meus desejos inúteis. E, Senhor, de forma alguma, permitas que a inveja me leve a falsos testemunhos. E que eu possa, Senhor, Loviahá, ser um exemplo, um modelo, um pilar de luz, um Laios, das virtudes que emanam de Deus. Uau! Saudações ao segundo coro, ao coro de Raziel, saudações aos querubins, saudações à sagrada esfera de Roquimá. Jeová Raziel, Jeová Raziel, Jeová Raziel. Muito bom, queridos. Olha aqui, que lindo esse. De certa forma, se nós percebermos esse ciclo todo que se nós percebermos, né, esse ciclo todo que a gente vem lendo,
dá para notar esse lugar que o tempo todo está colocando a gente na frequência das qualidades de Iod Revav Rei. São 72, presta atenção, né? Na realidade são 9, né? Foi dividido em 9 coros, e cada coro tem 8 frequências, né? Então, é olhar e beber desse lugar, né? É beber desse lugar. Então, destrói o orgulho, desejos inúteis, né? Tchau, inveja. Tchau, falso testemunha. Por quê? Porque quero ser um exemplo das virtudes que emanam de Deus. Inveja é uma distorção desse lugar, percebe? Falso testemunho, o orgulho, a soberba, são distorções, né, desse lugar aqui. Só que ele fala de dois, né, dois vícios de comportamentos, né, que é a inveja e a soberba, né? Tu que dás alegria, dá fama aos que vivem sob a tua proteção. Muito bom. Incrível. Salmo 17. Então, nós estamos falando da 11ª frequência. Senhor Loviahá. Deus louvado e exaltado. Isso tudo está na descrição. Nós vamos completar a descrição, está faltando alguns dados. Então ele rege esses dias aqui, ó, como eu disse. 30/3 é aniversário, era do Romeu, é aniversário do Mateus. Dia 11/6 da Isa Marina e assim por diante. 16 de janeiro, o dia de hoje, e dia 4 de novembro. Se você conhece alguém que faz aniversário nessas datas, está sobre os auspícios de Loviahá e dos querubins, que é o coro das crianças, sábias crianças, que também é o coro da 14ª frequência, que é o meu anjo. Muito bem, amados. Vamos ler o Salmo 17. Salmo 17. Esse nós precisamos baixar aqui rapidamente. Vamos ver o que ele nos traz. E ao invés de ir hoje para o Novo Testamento, nós vamos ler a Torá. Faz sentido para vocês? Digo que ficarei com saudade de cartas de Paulo. Vamos lá. Estamos falando do princípio, do centramento, né? Vamos ver o que Salmos nos traz, né? Desse lugar de ser um pilar de luz e sair a inveja, a soberba. Vamos ver o que Davi nos deixou como pérola no 17ª frequência. Abra aí sua Bible. Ouve, Senhor, a minha justa queixa. Davi começou pegando... O que é isso? Vamos ver. Vai se queixar para Deus? Ouve, Senhor, a minha justa queixa. Atenta para o meu clamor. Dá ouvido a minha e as minhas orações, que não vêm de lábios falsos. De um lábio hipócrita, um lábio falso, um larápio, né? Um lado sombrio de Mercúrio, que é o mensageiro de Deus, né? Enganador, não vem desse lugar, é justa. Quando ele fala de justa, precisa, adequada, equinânime, é esse o lugar que ele está falando. Atenta para o meu clamor, aquilo que te clamo, Senhor. Dá ouvido às minhas orações, uma ação orada, falada, vibrada, mantrada, mudrada. Vem de ti a sentença em meu favor. Vejam os teus olhos onde está a justiça. Uau! Venha de ti a sentença em meu favor. Vejam os teus olhos onde está a justiça. E eu acabei de ler isso.
A gente não vai ler essa parte hoje, podemos ler um outro dia, mas ele descreve aqui Deus com 4.000 olhos, né? 4.000 mundos nos olhos de Deus. É incrível as imagens que traz na Torá. Livro das Revelações, né? A Torá. Metatron, o arcanjo de 1.000 olhos e 1.000 asas, né? Que tem esse lugar da abundância, que não é um, é múltiplo, entende? Percebe esse lugar? Vem de ti a sentença em meu favor, vejam os olhos onde está a justiça. Vejam os teus olhos onde está a justiça. Prova meu coração, e de noite me examinas. Tu me sondas e nada encontrarás. Decidi que minha boca não pecará, como fazem os homens. Provas meu coração, e de noite me examinas. Esse é o lugar, entende? Que nunca pode ser trancado. Esse é o lugar que ficou aberto em Jó, apesar de ter tirado todas as ovelhas, todos os animais, ter matado todos os filhos, ter tirado todas as posses, ter colocado no limbo e todos falando mal dele. Ele poderia brigar com Deus, mas o coração dele estava aberto. Provas meu coração e de noite me examines. Pode examinar à noite. Pode colocar o detector. Tu me sondas e nada encontrarás, porque contigo eu sou um. Confio. Comungo. Assumo todas as minhas transgressões com tranquilidade, com amor e com confiança de ser aquilo que tem que ser. Decidi que minha boca não pecará, como fazem os homens. Pela palavra dos teus lábios eu evitei o caminho do violento. A palavra, a vibração. Pela palavra dos teus lábios, eu evitei o caminho do violento, do desarmonioso, daquele que provoca contenda. Meus passos seguem firmes nas tuas veredas, e os meus pés não escorregaram. Eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve, por amor de ti, a minha oração. Uma ação orada, em que precisa ser direcionada, e só é direcionada se há consciência. Se não houver consciência, não é possível. Não é qualquer oração, não é qualquer oralidade, não é qualquer vibração, não é qualquer palavra falada ou escrita. É essa vibração na direção daquilo que precisa ser resolvido. Não adianta achar que vai resolver orar um Pai Nosso e uma Ave Maria como se fosse uma pílula mágica para tudo. Não vai resolver. Você precisa saber qual é o estado de vibração que você precisa dar uma pílula. Se é para questão mental, se é para questão sentimental, se é para questão das suas vibrações dos prazeres. Qual a invocação? Qual a oração você precisa fazer para vibrar naquele lugar? Inclina teus ouvidos e ouve a minha oração. Mostra a maravilha do teu amor. Tu, que com tua mão direita salva os que te buscam proteção contra aqueles que os ameaçam. Protege com a mão direita, com a sua destra. Protege-me como a menina dos teus olhos nesses 4.000 mundos existentes. Esconde-me à sombra de tuas asas. Dos ímpios que me atacam com violência, dos inimigos mortais que me cercam, sobretudo dentro de mim,
como Cristo foi ao deserto observar aquilo que habitava à sua volta e dentro dele. Afasta de mim. Me protege como a menina dos teus olhos, me protege sobre tuas asas, Senhor. Dos tolos ímpios, daqueles que comungam com o mal, que comungam com a dissensão, com aquilo que comunga com a separação. Que nos deixe ser um só, íntegro contigo, por ti, em ti. Eles fecham o coração insensível e a boca fala com arrogância e ignorância. Por isso, não falar com soberba e nem ter a inveja, essa vibração que habita e faz quase como uma marionete ser desse lugar, fazer mau uso dessa energia. Não. Eles fecham o coração insensível, meu coração é mole e aberto a ti. E falam com a boca de arrogância, e a minha tem humildade, ternura. Eles me seguem os passos e me cercam. Seus olhos estão atentos, prontos para derrubar-me. São como um leão ávido pela presa, como um leão forte agachado para a emboscada. Ó Senhor, levanta-te, Senhor, confronta-os e derruba-os. Com a tua espada livra-me dos ímpios. Cesse e corta qualquer laço que possa nos conectar e me conectar com essas energias deletérias. Levanta-te, Senhor. Levanta-te. Faz com que nós nos levantemos, porque somos a imagem e semelhança de ti. Com a tua mão, Senhor, livra-me dos homens assim, de homens deste mundo, cuja recompensa está nesta vida. Enche-lhe o ventre de tudo o que lhe reservaste. Sejam os filhos saciados, e que o sobrar fique para os seus pequeninos, os escolhidos, os santos, sancto dos sanctos. Quanto a mim, feita a justiça que lhe pedi lá atrás, verei a tua face, vejo a tua face. Quando despertar, e estou desperto, ficarei satisfeito, e estou satisfeito, ao ver a tua semelhança em mim e em tudo. Respira fundo. Deixa isso verter em você. A imagem e semelhança de Deus. Como diz a palavra, ser um exemplo das virtudes que emanam de ti, Senhor. Que Davi esteja imensamente feliz, aonde quer que ele esteja. Uau! Forte. Muito forte. O que ficou latente para vocês nessa primeira parte? Conte para mim. Escreva aí o que ficou pulsante.
Sempre os nossos inimigos internos. Isso aí. Porque são eles, entende, que permitem esse canal de vibração com os externos. Os externos não se aproximam se não tiver uma conexão, uma chavinha. Essa é a questão, entende? Por isso nós falamos ontem da questão da geração de culpa. O problema já foi resolvido, já está organizado, já está harmônico tudo. Mas dentro de você não está, entende? Fica essa vibração, esse é o inimigo oculto, sabe? Esse é o lugar. E aí fica atraindo outras situações parecidas com aquela que foram vividas e fica um ciclo, porque você não se livra. Precisa se livrar dessa culpa, precisa crer, precisa assumir a transgressão, o coração mole e falar, cara, já entendi. Então me livra desse lugar, não fique, né, que não fique atraindo constantemente isso. Vigiai e orai. Vá lá. Vigiai e orai. Esse lugar. Ou. O que ficou latente para vocês? Para Joyce ficou sempre os inimigos. Vigiai e orai. E para você? Conte para mim. Nós vamos ler aqui. Aquafita. Coloquem aí. Nós vamos primeiro para a chave enoquiana e depois nós vamos ler a Zohar. Vamos fazer um caminho inverso aqui. Hoje nós estamos fazendo caminhos inversos. Então, Bereshit Bará, a expansão das formas pensamento divina, ou seja, aquilo que a gente falou na aliança ativa, né? A forma pensamento, né? A vontade manifestada pela luz do divino, do sagrado, na criação de todo o universo, a expansão da luz por meio das águas da criação, para que o Ruach HaKadosh, expansão de vida, mova-se sobre as águas pelo elo da mente, o elo da música, o elo da palavra. Mente, música, vibração e palavra. Na reformulação de novas criações de vida. Reformulação de novas criações de vida. Novas criações de vida. A expansão, não é a criação, mas a expansão das formas pensamento divina, que já estão aí. A expansão dessas formas pensamento. E da expansão de luz, das formas pensamento e da própria luz, por meio das águas da criação. Águas da criação. A água, a luz, derrama sua luz líquida, essas são as águas. Que as águas de cima se juntem às águas de baixo, Etz Haim. Essa luz líquida, percebe? Águas da criação, para que o Ruach HaKadosh mova-se sobre as águas, paire sobre as águas do mundo de baixo, pelo elo da mente, o elo da música e o elo da palavra, essa trindade, mente, música e palavra, ou seja, mantras, mudras, escrita, palavra. Para quê? Para reformulação de novas criações de vida. Pegaram? Esse é o lugar. Ciclo dentro de ciclo. Começa um novo ciclo dentro do ciclo. Façamos a invocação da chave enoquiana. Façam comigo todos em um só. Não querer sair desse estado de movimento para uma nova construção. Isso aí, Jussara. Muito bem. Bora lá. Façam comigo. Em voz alta aí, hein? Se empoderando disso. Ó Bereshit Bará. Todo dia, porém, em prática, tua sabedoria
de natividade, o renascer, para que eu transforme o curso do caos na senda infinita de tua espécie divina, que é pura harmonia, com louvor contínuo de teus nomes sagrados, sejam uma gênesis e regênesis divina cultivadas em tudo o que eu toque. Uma gênese e uma regênese divina em tudo aquilo que eu toque. Que seja Midas, que vire ouro físico e filosófico. Prospere, que crie uma nova criação por meio do Ruach, pelos elos do Bereshit Bará. Em nome daquele que foi, que é e que sempre será, um Surió de Revorre. Bora lá. Lindo, né? Vamos ver aqui o que a Zohar traz. Estou animado aqui para ler esse trecho aqui. Vamos ver. Então nós estamos, revelação feita à grande assembleia. Hidra Rabá. Vamos ver o que ele traz aqui. Por todo o país em volta do mar da Galileia, o mestre Shimon ben Yoshai passeava com seus alunos. Algumas vezes eram 12, outras vezes 10, esses fiéis discípulos a quem o mestre ensinava a Torá e explicava a palavra de Deus como a haviam revelado os profetas e os mestres de Israel. A lei escrita, conservada para toda a posteridade no livro impecável, a Bíblia. E ele disse aos seus discípulos, abre aspas, infeliz é o homem que vê nas interpretações da lei a recitação de uma simples narrativa, contada em palavras de uso comum. Se fosse só isso, não teríamos dificuldade alguma em compor hoje uma Torá melhor e mais atraente. Mas as palavras que lemos são apenas a túnica exterior. Pegaram? A túnica exterior. Cada uma delas contém um significado mais alto do que o que é aparente. Percebe como as coisas se conectam? Em tudo aquilo que a gente estava falando, olhar que está por trás. Hoje na Aliança Ativa, a gente foi até o coração e olhou, peraí, o que está por trás desse coração? Como é que ele foi imaginado para que ele chegasse nessa criação? Cada um contém um mistério sublime que devemos tentar penetrar com persistência. Esses são os véus de Ísis que vão caindo, porque você enxerga o visível e tem algo atrás do invisível. Isso vai se sutilizando cada vez mais. Quanto mais você penetra, mais vai se sutilizando, mais você vai desvelando, mais você vai chegando perto da Gênesis e da Regênesis. Os que tomam o traje exterior pela coisa que ele cobre, não encontrarão muita felicidade nele. Exatamente como os que julgam os homens apenas por uma vestimenta exterior, estão fadados à desilusão, pois são o corpo e o espírito que fazem o homem. O corpo e o espírito que fazem o homem. Sobre a vestimenta da Torá, que são as palavras, e sobre o corpo da Torá, que são os mandamentos. Então, sobre a vestimenta, que são as palavras, e sobre o corpo, que são os mandamentos, encontra-se a alma, que é o mistério oculto, nós. O mistério oculto que faz a lei dada por Deus superior a todas as outras leis feitas pelo homem.
todas as outras leis feitas pelo homem. Está sobre essa lei da criação. Ainda que essas últimas possam parecer mais grandiosas e parecer mais lógicas para essa cabecinha. Há uma alma dentro de uma alma que respira com a lei, cara. Uma alma dentro de uma alma que respira com a lei. Apesar disso, o mestre hesitava em revelar-lhes o que suas almas anelavam saber e que sua alma anelava revelar. Suas almas anelavam saber e sua alma anelava em revelar. Estava tendo um namoro ali, percebe? Mas um dia, na hora da misericórdia, o mestre foi ao campo com seus alunos. Era o momento de o sol se pôr, mas o céu estava cheio de sinais e maravilhas. O sol se pôs mais e mais brilhante e permaneceu sem se pôr. A lua apareceu com toda a sua majestade e as estrelas com todo o seu brilho. Os alunos olharam interrogativamente o mestre e um deles disse: Mestre, não parece que tenha chegado o tempo do qual tão frequentemente tem falado, de revelar-nos o mistério que jazem os ocultos da lei? Quanto tempo devemos gastar em busca vãs e ocupando-nos de lei que repousa num pilar? Queremos começar a trabalhar para o Senhor, pois o tempo urge e os trabalhadores são poucos. O tempo urge e os trabalhadores são poucos. Então, aqueles que querem trabalhar pela grande obra e a causa, saibam que não terão muitos. Se você quer isso, como é o lugar onde eu estou, esse é um lugar para poucos e que tem bastante trabalho. E precisa ser feito com contentamento, com alegria no coração, com desprendimento, no sacro ofício. Não é um lugar para muitos. São poucos. E ainda esses mesmos poucos devem permanecer na margem da vinha, pois estão incertos quanto ao caminho a seguir. Sempre há esse lugar. Por isso, nós te rogamos, mestre, que nos arme com a sabedoria vinda de Provérbios, com a inteligência e o conhecimento. Sabedoria, inteligência e conhecimento. Aonde há inteligência? Que inteligência ele está falando? Isso precisa compreender com clareza. Essa inteligência é a inteligência contida das informações que a cabeça humana não explica. Como uma célula sabe que vai virar coração e outra célula sabe que vai virar fígado, sendo que veio da mesma origem. Como uma semente sabe que ela tem que nascer para cima e não para baixo. Como uma semente sabe que tem que morrer para germinar. Ela tem que deixar de ser semente para virar uma árvore. Essa é a inteligência, essa é a sabedoria e esse é o conhecimento que se fala. Não em livros. Revela-nos essas verdades que os santos dos mundos superiores ouvem com alegria e tentam compreender. Os santos ouvem com alegria, santos do mundo superior, hein? Os escolhidos do mundo superior, e tentam compreender. O mestre ainda hesitava e exclamou, abre aspas, ai de mim, se vos revelo os mistérios, e ai de mim, se não os vos revelo.
Que agonia, né, cara? Eu sei bem que é isso. Nisso os discípulos se assustaram, mas o Rabi Abba disse, abre aspas, o mestre não deve temer revelar-nos o mistério, pois está escrito, o Senhor revela as suas leis aos que o temem. Aquele que se entrega a Ele, Ele revela as suas leis. E nós somos os que temem o Senhor. E como olhassem assediando-o, ele chamou cada um por seu nome. Estavam presentes Elazar, o filho do mestre, o Abba, e Yehuda e José, o filho de Jacó, Isaquia, o filho de Rabi, Iá, José e Jessé. Eles estenderam as mãos ao mestre e com as palmas viradas para cima, os dedos apontados para o céu, e, assim unidos, como em uma comunhão santa, seguiram-lhe a um campo, perto do qual corria um regalo gorgelejante, e se sentaram debaixo de uma árvore com grandes ramos estendidos. Mas o mestre permaneceu em pé por algum tempo, suas mãos levantadas em oração. Então sentou-se em meio aos seus discípulos e disse, abre aspas, que cada um estenda suas mãos para mim. Eles estenderam as mãos em sua direção, e ele tocou em sequência cada uma delas. Então, colocou seu filho, Eleazar, em frente a ele, e ria no lado oposto. E quando esperavam assim, sua cabeça mergulhou lentamente no peito e murmurou, abre aspas, nós somos a síntese de todas as coisas. Fecha aspas. Os outros temeram perturbá-lo e, estando sentado em silêncio, ouviram um grande tropel, como se as hostes celestiais se precipitassem para ouvir as palavras de Shimon ben Yoshai. Uma chama passou sobre a terra e os alunos começaram a tremer. Então o mestre levantou a cabeça e disse, abre aspas, o traidor revela segredos, mas aquele que tem um coração fiel guarda bem a palavra que lhe foi confiada. É um traidor o que não tem fé, e o que não tem fé não tem serenidade de espírito necessária para aprender o significado dos mistérios. Aquele que não tem um espírito sereno acha que os mistérios ficam girando em sua cabeça, como um castor gira na água. Lança fora de tudo o que venha a perturbar seu espírito. Que a ligeireza de nossa língua não o faça pecar, pois a sorte do mundo depende dos mistérios secretos. Pois a preparação do mundo depende dos mistérios secretos. E devemos, especialmente, guardar-nos de sair do caminho da verdade. E devemos, especialmente, guardar-nos de sair do caminho da verdade. Nem por um tênue fio de cabelo se desviar. Nós somos a síntese de todas as coisas. E isso, para um tolo, para um ímpio, para um despreparado, soa bobagem. Tão pequeno, que ridículo isso. Mistério secreto. O que
está por trás de tudo? O que se contém atrás daquilo? Afinal, olhar cada vez mais para essa direção, para o princípio de tudo. Olhar e falar, o que é que significa isso? Eu compreendo? Eu tenho informação, conhecimento, sabedoria? Talvez não. Talvez eu escute e entenda, há uma manga, mas eu ainda não vejo a manga, não toco a manga, não tenho ferramentas para descascar essa manga, muito menos comê-la. Só de entender que há uma manga. Nós somos a síntese e a semelhança de tudo. Uma coisa é saber, outra coisa é ser. Uma coisa é conhecer, outra coisa é ser. Isso tem uma história de um grande mestre, meu primeiro grande mestre de meditação, de conexão espiritual, Guru Maharaj. Ele contava uma história interessante, porque as pessoas queriam saber sobre o conhecimento, queriam saber sobre as técnicas que eram reveladas para você meditar. E ele sempre contava essa história. Ele falava, um homem muito rico pegou um trem e um ladrão sabia que ele ia pegar esse trem e que estava com grande parte da sua fortuna. Tinha uma pedra muito preciosa e que ele ia estar com essa pedra preciosa no trem. E ele comprou uma passagem para esse trem na mesma cabine dessa pessoa para roubá-lo. E ele esperou a pessoa sair da cabine e começou a revistar a cabine toda, virar a cabine toda, e não achou a pedra. Quando o homem voltou para a cabine, ele estava lá e ele viu o que tinha acontecido. E o homem, inconformado, pergunta para ele, bom, você já me descobriu? Você sabe que eu estou aqui para te roubar? Você precisa me dizer, porque eu não consegui, eu já revistei em tudo, inclusive o trem todo. E agora a nossa cabine não achei. Diga para mim aonde que está essa pedra. E o homem diz para ele, está debaixo do seu travesseiro. Compreender essa história de que as coisas estão dentro da gente, elas estão muito mais perto do que a gente imagina, a gente ficar procurando no exterior. É relativamente simples chegar nesse lugar. Mas você comungar com isso, quando você escuta essas palavras, a síntese é a semelhança que somos. Desvela o mistério. E ele diz, nós somos a síntese de todas as coisas. Todas as coisas. Está tudo aí. Tirar o olhar externo, tirar o olhar para o visível, olhar para o invisível, olhar para dentro, não olhar para fora. E quando olhar para fora e olhar a matéria, olhar além da matéria.
Da onde veio a imagem para aquela criação? Aonde está o Rosh? Aonde está o Bereshit Bará? De tudo. Incrível. Perguntas? Perguntas aí? Livros da Revelação, livro do Esplendor. Que linda essa menorá, cara. Olha isso. Que linda essa menorá. Preciosa. Não é não? Perguntas? Incrível isso. Muito bom. Se não temos perguntas, vamos seguir o planejamento do nosso dia. Alimentados, a alma alimentada. Se tem alguma pergunta, faça agora ou cale-se para sempre. Vamos fechar para os membros. Se você não é um membro, se torne um membro do canal. Esperto e desperto. E vê se não vai se tornar um membro de R$4. Seja generoso e consciente. Vai logo no 14. Traga esse lugar generoso de investimento em quem está investindo em você. Lembre, isso é o preço de um pacote de pão, você entendeu? Você não toma nem um cappuccino lá no France Café da Joyce. Se torne um investidor do nosso movimento. Não compreendi a questão da recriação. Não compreendi a questão da recriação. Você está falando anteriormente das chaves, né, enoquiana, né, que você está falando. É isso que você está dizendo, né? Da Gênesis e Regênesis, não é isso? Então, lembra que eu falei do ciclo, que nós estamos aqui, dia 23/8/2022, né? Nas chaves, é isso. Então, tá falando de uma energia que é o Bereshit, né? Que é o Ruach Elohim. Ruach, esse... Você tem duas formas de criação. Espiralada ou círculos concêntricos. Tudo no universo é criado dessa forma, tá? Isso tem a ver com a geometria sagrada. Nada escapa a esse lugar. Nada escapa. Bom dia, José Rufino. Se torne um membro do canal. Bora lá.
para você poder assistir, reassistir. Nós vamos fazer mentorias fechadas, etc. Uma série de coisas. Nós estamos crescendo esse canal. Então, torne-se... né? Ia ser roubada, tinha joias na bolsa. Ah, entendi. Isso aconteceu na real. Isso aí. Então, ó... houve um movimento do princípio. Então, esse é o princípio do mentalismo. O primeiro princípio sutil. São 7 princípios. O primeiro é o mentalismo, que é exatamente isso, onde tudo foi criado na mente de Deus, né? A mente infinita. O universo é mental, tudo é mente, né? Tudo está nesse lugar, é o primeiro princípio, né? Adquire, só adquirir. Ah, quero uma minorá? Está perguntando se eu quero? Eu quero. Você está perguntando para você mesmo, Jussara, eu quero uma minorá? Será que eu quero? Ou é a exclamação que você ia colocar aí? Mas olha, então, presta atenção, né? Imagina que você cria algo. Imagina, por exemplo, Santos Dumont. Ele criou o avião. Falam que foi os irmãos tal, né? Mas há controvérsias, não importa. Vamos dizer que foi o Santos Dumont que descobriu e criou o avião. Ou melhor, vamos pegar Thomas Edison, criou a luz, né? Percebe que tudo que se originou a partir daí, do que se diz de luz, veio a partir do experimento da descoberta de Thomas Edison. A recriação de uma luz, luz de LED, luz de não sei o que lá, foi feita a partir desse movimento, desse ruach, desse momento de criação, né? Agora, da onde que foi a inspiração de Thomas Edison para que fizesse a luz? O Sol. Foi essa a inspiração de Edison, poucas pessoas sabem, né? Aquilo ilumina, fazer algo que ilumine constantemente. Foi essa a ideia, como essa luz, etc., que está aqui. Foi essa a ideia de Edison. Então, toda criação que nós fazemos é uma recriação daquilo que já foi, é e sempre será. Pegou a história? Esse é o lugar, é o Bereshit, é o princípio de tudo. É você se conectar com esse ruach, com esse princípio de tudo, para que você se inspire e recrie, reconecte. É isso que está falando. Eu expliquei de uma outra forma, talvez ficou claro para você. Então, amados, bora lá, vamos seguir nossa existência. Então, mais uma vez, lembre, né, que você pode ser um membro do canal. Agora, eu quero contar uma coisa para vocês aqui. Devia ter feito isso no começo, não fiz, né? Mas estou fazendo agora, que é importante. Não, porque um propaga assim, o outro é assim, né? Diferente. São 2 movimentos diferentes, tá? Um expande horizontalmente, o outro expande verticalmente, tá? Muito bom. Então, amados, é o seguinte. Eu estou fazendo um movimento e já estou abrindo para vocês aqui, que isso vai ser divulgado, tá? Eu vou oferecer, vou abrir, né, para que você possa receber seu mapa astrológico, sua interpretação, mapa e a interpretação, tá? Então, quero criar esse movimento para poder estar difundindo a parte da astrologia, que a gente vem trabalhando aqui, mas de uma forma mais incipiente. Vou trabalhar de uma forma um pouco mais profunda, tá? Então, se te interessa ter seu mapa, fique ligado nesse movimento. Você vai simplesmente preencher algo, vai se conectar e você vai receber por e-mail o seu mapa astrológico, que é a interpretação do seu mapa astrológico, tá? Então, já estou divulgando aqui. Uma outra coisa que eu estou trazendo e que eu já disse, eu tinha parado de fazer mentorias individuais e eu estou abrindo a minha agenda para 2 horários por dia. São 10 vagas, são 10 pessoas e acabou. Eu não vou atender mais do que 10 pessoas. Então, se te interessa ser mentorado por mim, é uma oportunidade que está se abrindo, tá? Entre em contato, fala comigo,
porque eu só vou ter 10 horários e finito, né? Eu não vou ficar louco que nem eu fiquei na clínica que eu atendia das 8 da manhã às 8 da noite. Não, nevermore. Esse lugar não existe mais. Mas eu estou sentindo um chamado e uma necessidade nesse lugar de estar mentorando 10 pessoas. 10 sefiras, 10 pessoas. Você tem um número preciso e um porquê desse lugar. Então você pode ser um desses 10 escolhidos, tá? Não vou atender todo mundo. Pode esquecer, isso eu estou vendo, puxando a dedo, né? Para atender realmente 10 pessoas que eu sei que vão passar para um próximo nível. Não é simplesmente atender, não é porque vai pagar ou deixar de pagar. Eu tenho que olhar e falar, bom, peraí, está preparado para o próximo nível? Porque nós vamos pegar pesado e vamos pegar fundo na história, né? Então são condições, a financeira é uma delas. Mas não é só questão financeira, é olhar e falar assim, isso aqui é uma joia rara, bruta, que eu quero levar para um próximo nível, tá? Ok? Beleza, queridos? Então, se te interessa, me escreve, tá? Que você pode ser um desses 10. Um beijo na alma de vocês. Uau! A gente se vê amanhã às 5h14. Nós estamos falando sobre grandes transformações na liderança 5-4, no L5. Amanhã a gente continua essa saga, essa jornada do 13º passo, 13º caminho da liderança, para uma liderança. São 22 passos que eu estou trazendo para vocês, tá bom? 5h14. Que vai passar a ser 5h2. Logo, provavelmente semana que vem já vai passar a ser 5h02, tá? Nós vamos fazer um reajuste do horário. Um beijo para vocês, fiquem bem. Valeu!